Muitíssimo obrigado aos senhores e às senhoras que aqui estão para assistir nossas ponderações. Agradecer a esta autarquia federal pelo espaço que nos foi concedido para poder falar para vocês, profissionais, que são, como nós, corretores de seguros, como advogados, como é o doutor Ari, profissionais que vendem serviço. Para a gente poder, Luiz Sérgio, poder começar a falar para vocês do que são riscos da atividade profissional, dar exemplos práticos, eu gostaria de iniciar dizendo para vocês que eu sou corretor de seguros há 30 anos, o Ari há 13, como foi bem dito pelo Luiz Sérgio. Na pessoa dele, saúdo a todos os conselheiros do Cresce São Paulo, e na pessoa do Anderson e do Renzo, os funcionários desta casa, que é uma casa muito importante para nós todos, que temos propriedades, que precisamos de profissionais que nos auxiliem na compra e na locação dos nossos imóveis. E com um contrato que foi feito entre a autarquia federal, eu estou apertando o laser aqui, mas já tinham me dito que o laser, por ser LED, não vai aparecer, então me desculpe. É um convênio não oneroso, onde nós vamos divulgar a nossa visão do que é o mercado hoje e, sobretudo, a responsabilidade de vocês profissionais. A minha atividade há 30 anos é a corretagem de seguros. Não vou falar de comércio aqui, porque nós estamos numa autarquia federal. Estamos à disposição de vocês através do www.corretordeimóvel.com.br. Depois eu vou pedir para abrirem, para vocês verem. O nosso site está mudando completamente agora no começo de março. Então, algumas coisas vocês vão conseguir, algumas coisas não vão, mas ao longo da palestra a gente vai falar para vocês, tá? Então, vamos lá. Qual é a finalidade deste encontro e por que divulgar este tipo de informação? A grande maioria dos corretores de imóveis, imobiliárias e administradoras não tem informação dos riscos a que estão sujeitos, material, financeiramente, ficando totalmente desprotegidos em relação a alguma demanda, mesmo que injustificada, sobre os atos de atividades profissionais. E no dia a dia dos negócios, as falhas podem acontecer, logo, é preciso proteger de forma imediata e permanente o seu patrimônio material, financeiro e de reputação, como também o das vossas empresas. Gente, a nova realidade do mercado. Todo mundo sabe que, próximo da eleição, a gente recebeu WhatsApps dos 2 candidatos a presidente da República. Isso é uma ferramenta estupenda. E a gente mudou muito a cultura do brasileiro e da humanidade com essa facilidade. Então, para a gente entender melhor, em vários códigos da legislação brasileira, seja ele civil, de proteção do consumidor, tributário, as empresas prestadoras de serviços, profissionais liberais, são responsáveis pela reparação de perdas e danos causados a terceiros. Eu costumo dizer muito para os contadores, eu sou o maior corretor de seguros no segmento de contadores do Brasil. Eu costumo explicar rapidamente o seguinte: eu fui contratado por alguém para exercer algo. Falhei, tenho que reparar o dano. Ok? O que acontece hoje? As novas realidades do mercado, o surgimento de uma cidadania que se tornou mais consciente, mais exigente e, de certa forma, mais participativa, estão levando todos a adotarem uma política de gestão de riscos de suas atividades. Hoje a gente enxerga esses meios de comunicação aqui, de internet, esse novo sistema legal da legislação, que a gente não pode aprofundar muito, senão não dá para falar em 40 minutos, nós precisamos de 40 dias. Não é a história do português que foi convidado para uma festa de 15 anos, e eu posso contar piada de português, porque sou neto de português, e ele falou, olha, 15 anos não posso ficar, mas 2 semanas eu fico. Então, quer dizer, essa história aqui, se a gente for falar do que nós vamos abordar na íntegra, nós precisamos de 40 dias no mínimo. Não dá para falar em 40 minutos. A expansão da internet, o facilitador de informações, a popularização das mídias sociais e a reivindicação amplificada.
Rapidamente, 2 exemplos aqui, para a gente não gastar o nosso tempo com coisas que não são da atividade fim, mas são muito importantes. Eu tenho um grande cliente de terceirização de mão de obra. Ele estava na casa dele de campo, numa sexta-feira, recebeu um WhatsApp de um ex-motorista da empresa, que ele é o dono, dizendo que havia tido um engano na homologação dele de um ano antes no Rio de Janeiro. Ele falou, não é possível que esse cara achou alguma coisa, e aí ele descobriu que tinha uma rede de WhatsApp entre todos os motoristas terceirizados dessa empresa, mais de 200, que cada coisa que acontecia com um, o cara colocava no celular, e essa rede se proliferava. Não é assim com os colaboradores de vocês, não é diferente, perdão, é assim com os colaboradores de vocês, não é diferente com o amigo da imobiliária, do concorrente, eles trocam figurinhas, seja colaborador, seja o que for, o WhatsApp hoje é uma realidade. O segundo ponto, uma maior conscientização de direitos, o engajamento da imprensa e uma forte cultura de reclamações. Antigamente a gente tinha um problema com uma TV, um problema com um carro, a gente tinha que reclamar para o Papa, porque a montadora e a fabricante do eletrodoméstico não nos atendia. Hoje tem montadora que, dependendo do defeito, troca o carro. Tá? Então, essa cultura de reclamação é uma coisa que cresceu demais no Brasil e no mundo. Resultados prováveis da não prevenção: perdas crescentes para as empresas e profissionais liberais que não estiverem preparados para lidar com essa realidade. Vamos lá, responsabilidade civil. A responsabilidade civil nada mais é senão o dever de reparar o dano, o que eu falei para vocês há pouco do contador. O nosso contador perde um prazo, a responsabilidade é dele. O corretor de seguros, o funcionário do corretor, quando preenche o perfil de vocês, se não pôs a verdade, ou deu uma mudadinha para baixar o preço, a responsabilidade é do corretor de seguros. Não importa se o meu produtor, que está lá no Aricanduva, no Auto Shopping Leste, está fazendo besteira nesse momento, eu sou responsável. Tá, pessoal? E, em princípio, surge a responsabilidade civil quando tem 3 elementos: o prejuízo ou o dano, a relação de causalidade entre o ato do agente e o dano, e a culpa. Para falar de responsabilidade civil, eu pedi que o meu amigo, que é um especialista na área imobiliária, viesse comigo para poder explicar um pouco esses 3 itens aqui, e ele vai falar muito pouco, porque depois do que ele falar, eu vou mostrar uma tela para vocês, que eu acho que é 1 ano de faculdade, tá? Rapidamente, doutor Ari, por favor. Boa noite a todos, muito obrigado, Cresce, pela oportunidade nos concedida. Paulo, meu amigo, obrigado pelo convite. Eu vou tentar ser o mais breve e o menos monótono possível com todos, porque eu vou abordar uma parte mais técnica, do ponto de vista jurídico aqui, sobre a responsabilidade civil. Para surgir a responsabilidade civil, tem que acontecer um ato ilícito causado por alguém, e daí surge o dever de indenizar. O ato ilícito é conceituado no Código Civil, no artigo 186, que diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Praticado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, que está previsto no artigo 927 do Código Civil, que diz que aquele que, por ato ilícito, causar dano ao trem, fica obrigado a repará-lo. Tá? O Paulo colocou aqui os pressupostos da responsabilidade civil. Esse é o trecho da palestra que ficou a meu cargo: onde mora a culpa, a indenização, quando surge o dever de indenizar. Nós vamos falar agora dos pressupostos, foram ditos pelo Paulo: é a ação do agente, do causador do dano, o dano em si, que pode ser de ordem material ou moral, e o nexo causal, que é a existência de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima. Os fundamentos para a responsabilidade civil, eles se encontram na culpa e no risco da atividade. A culpa
juridicamente, ela pode ser conceituada como a inexecução consciente de uma norma de conduta cujos efeitos danosos são desejados pelo agente, na hipótese de dolo, de intenção, ou previsíveis, mas não evitados pelo fator. E aí é a culpa em sentido estrito, que nós falamos e vamos abordar rapidamente aqui. O dolo é a culpa em sentido amplo. Ela pode se traduzir no erro intencionalmente provocado na vítima, pelo autor da ação ou por terceiro, com a intenção de induzir a vítima a praticar o negócio jurídico. No caso dos corretores de imóveis, omitir alguma informação que pudesse inviabilizar o negócio, que pudesse fazer com que o cliente ou o comprador desistisse ou tivesse o desinteresse. Essa prática intencional ela é caracterizada como dolo e se insere na culpa em sentido amplo. É um ato anulável, ele pode ser anulado em juízo, ela se insere entre os atos anuláveis que estão erro, dolo, coação ou fraude, então é um ato grave. E aí nós temos ainda a culpa em sentido estrito, e aí elas se dividem na imprudência, imperícia e negligência. A imprudência é aquela ação tomada sem os cuidados normais que qualquer pessoa tomaria. No caso dos corretores de imóveis, buscar informações sobre a idoneidade de quem está vendendo o imóvel, sobre a titularidade do imóvel que está sendo vendido e por aí vai. A imperícia é a ausência de experiência e de prática que são necessárias para o desenvolvimento de determinadas atividades. E a negligência é aquela falta de cuidado, de aplicação, o descuido, a incúria, o desleixo. Todas elas podem levar aí ao dever de indenizar. E, por último, aqui nós temos o risco, ela é chamada de responsabilidade objetiva. Aqui não importa se houve dolo, negligência, imperícia ou imprudência. Importa apenas a ação e o dano. Não é necessário provar nenhuma dessas causas aqui para gerar o dever de indenizar. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles aqui. A responsabilidade objetiva, a subjetiva, não é necessário que o agente deseje o dano, que ele tenha intenção. Então, não é necessário o dolo. Se existiu o dano, seja por negligência, imprudência ou imperícia, vai surgir o dever de indenizar. E aí elas são divididas em algumas espécies aqui de culpa. Nós temos a culpa lata, é a falta imprópria ao homem médio. Culpa lata é a culpa imprópria ao homem médio, ela se assemelha ao dolo. Ela é uma coisa tão absurda que ela pode se equiparar à pessoa que tem intenção de causar o dano. Nós temos a culpa leve, que é uma falta evitável com uma ação ordinária, uma ação simples que se tomasse aí no dia a dia. Tá? E a culpa levíssima, que aí ela seria evitável com conhecimento extraordinário, um grande conhecimento sobre o que está sendo feito. Nós temos também a culpa contratual e a extracontratual. A culpa contratual é aquela que é derivada de obrigações que foram contraídas em contrato. Descumpriu o contrato, gerou o dever de indenizar. E a culpa extracontratual é a violação do dever fundado em princípios gerais do direito, desrespeito à lei, a pessoas, a bens alheios. Um exemplo muito simples, atropelamento por excesso de velocidade ou embriaguez. Então, ela é uma responsabilidade civil extracontratual. Nós temos ainda a culpa por eleição, ou culpa in eligendo, como nós dizemos aqui no meio jurídico. Tá? Ela é oriunda da má escolha do empregado, do representante ou do preposto. É para o corretor que tem a sua empresa e delega aí as suas atividades aos seus prepostos, aos seus funcionários. A má escolha do funcionário pode levar à responsabilidade civil. Por exemplo, contratação do corretor sem inscrição no CRESSE. Na verdade, nem corretor seria. Mas você coloca um corretor, uma pessoa para atuar como corretor, sem aqui a regular inscrição na autarquia. A culpa por vigilância, ou a culpa em vigilando. Ela é oriunda da ausência de fiscalização, seja com relação a pessoas ou à própria coisa. Então, sempre que vocês contratarem um preposto para atuar, para atender os clientes de vocês vão ter o dever de fiscalizar sempre. É o exemplo que o Paulo passou agora há pouco aqui. Se o seu funcionário estiver lá no Aricanduva, no shopping, praticando alguma atitude que possa gerar o dever de responsabilizar, essa culpa é atribuída ao empresário. Ele tem o dever de fiscalização. Ah, mas eu não estou junto com ele está em outro local. Não importa. O empresário tem o dever de fiscalizar em determinadas situações
podem até ocasionar a responsabilidade objetiva que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Nós temos também a culpa por ação, omissão ou custódia. Culpa por ação é quando o agente pratica um ato positivo, parte a iniciativa dele, o ato que causou dano a alguém. A culpa por omissão é a deixar de praticar o ato. E a culpa por custódia é a falta de cautela ou atenção em torno de alguma pessoa, de um animal ou de um objeto que está sob os cuidados do agente. Por exemplo, para o corretor, para a imobiliária que administra imóveis e foi confiada a chave do imóvel para que ele cuidasse, mostrasse para os possíveis interessados aí, e nesse meio tempo alguém se utilizou indevidamente desse imóvel, não é? Evidenciada a culpa em qualquer dessas hipóteses que nós mencionamos, haverá a obrigação de reparar o dano. A responsabilidade civil está caracterizada. Nós temos ainda a responsabilidade objetiva, a responsabilidade sem culpa. E, odiernamente, isso tem afetado bastante o ramo imobiliário, principalmente com o entendimento dos tribunais aí, colocando a imobiliária como uma fornecedora de serviços sob o ponto de vista do Código do Consumidor. Já é um posicionamento consolidado dos tribunais, aplicando o Código de Defesa do Consumidor nas atividades exercidas aí pelas empresas de imobiliária. A responsabilidade objetiva ela só acontece diante de previsão legal expressa ou quando a atividade exercida pelo agente, por sua própria natureza, representar o risco para os direitos alheios. Ela não tem a necessidade de atribuição de culpa. Nós podemos deixar de lado tudo o que nós dissemos aqui no item anterior sobre as definições de culpa, porque não vai ser necessário produzir prova nenhuma sobre a culpa do agente que causou o dano. Tá? Entre as possibilidades aqui, basta apenas a existência do dano e do nexo de causalidade. Não importa a conduta do agente na responsabilidade objetiva. Se o corretor agiu com prudência, com perícia, foi negligente, não importa. Nós temos a teoria do risco profissional. Ela é inerente a determinada atividade, sem que se leve em conta e sem considerar a culpa do empregador ou do empregado. Por exemplo, nos casos de acidente do trabalho. Nesses casos, o empregador ele tem a responsabilidade objetiva, ele vai ter que indenizar o funcionário dele que sofreu acidente no trabalho, no percurso de casa ao trabalho, levando clientes para visitar imóvel, etc. O Código de Defesa do Consumidor, ele já coloca o consumidor como parte hipossuficiente, sob o ponto de vista técnico, nas transações habituais que são feitas. Tá? Inclusive, em juízo, um ponto de vista um pouco mais técnico, pode haver até a inversão do ônus da prova. Significa que a parte lesada, que seria o consumidor, vai ajuizar a ação, vai buscar a reparação de danos, e no caso das corretoras, das imobiliárias, elas vão ter que provar que não praticaram que não foram responsáveis por aquele dano. Né? Nós costumamos dizer que isso é prova negativa, é produção de prova negativa, isso é vedado no direito, a não ser nas hipóteses que a lei autoriza. E o Código do Consumidor já coloca, de acordo com o entendimento dos tribunais, a atividade dos corretores de imóveis como uma atividade aí que sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, nós temos o risco da atividade. Isso é previsto no Código Civil, no parágrafo único do artigo 927, e diz que haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Tá? Por exemplo, a atividade insalubre exercida por empregado, o contrato de transporte, que garante aí a incolumidade do passageiro e etc. Existem outras hipóteses de responsabilidade objetiva previstas no Código Civil, estão nos artigos 932 e seguintes, a responsabilidade dos pais e filhos pelos atos dos pais pelos atos dos filhos menores, do tutor e curador com relação aos atos praticados pelo tutelado ou curatelado, do empregador pelos atos praticados pelo empregado, em determinadas situações, não importa se a empresa ou o empregado agiu com culpa, ocorrendo o dano, e o nexo de causalidade com o dano já gera o dever de responsabilidade civil e de indenizar. Né?
ela admite a excludente de responsabilidade, a responsabilidade objetiva, que são as hipóteses aí, que seja impossível atribuir um nexo causal, quando a culpa é exclusiva da vítima, por fato de terceiros, e entre outros. Eu gostaria agora de devolver aqui a palestra para o Paulo. Eu só vim aqui até a tribuna para esclarecer para vocês rapidamente o ponto de vista técnico da responsabilidade civil, técnico-jurídico. É muito chato, é muito técnico, busquei fazer de uma forma mais sucinta e mais simples possível. Muito obrigado. Meus amigos, a gente, aqui rapidamente, é o que eu falei para vocês. Aqui dá 6 meses de aula numa faculdade. Vamos lá, dos atos ilícitos, 186 que ele falou, da obrigação de indenizar, da corretagem, dos direitos do consumidor. Gente, aqui tem 6 meses de faculdade, apesar de ter feito direito, ter feito o curso nesta casa para ser corretor de imóveis, eu sempre fui corretor de seguros, sou há 30 anos, com muito orgulho, e fui para essa atividade porque o meu avô, sobrenome Ferreira, era um imigrante português que deixou muitas propriedades, e a nossa família perdeu um galpão porque o inquilino não fez o seguro. Isso nos idos de 85. E o irmão do meu pai mais velho me chamou e falou, nós precisamos de um agente de seguro. Na época era tratado como agente, e eu já me tornei corretor de seguros aos 22 anos, e me tornei um especialista em responsabilidade civil por causa de um distribuidor de cigarros em Guarulhos, que era nosso companheiro de Rotary. E ele me chamou, e a Philip Morris do Brasil, que era com quem ele distribuía os cigarros, meio que obrigou ele a fazer seguros, que eu, que tinha acabado de fazer o curso na Funenseg, jamais imaginava que existiria. E foi aí que eu me tornei um especialista nessa área. Isso aqui é só o que diz respeito à corretagem de imóveis, aonde vocês podem ser enquadrados. Tem mais artigos, mas se a gente for falar disso, é o que eu falei, nós vamos precisar não de 40 minutos. E nós já consumimos quase 30, 38 da nossa palestra, perdão, 28. Então, pessoal, as áreas de risco mais comuns, o ilícito contratual, que é a entrega do imóvel fora de prazo. A responsabilidade da construtora é de até 6 meses, e às vezes tem comprador de imóvel que quer rolar a imobiliária junto. A gente pode dar aí uma dúzia de exemplos, que vocês foram, ou os corretores foram inocentados de ter que indenizar o comprador. Tem construtora que foi até condenada em pagar dano moral porque era recém-casado. E demorou 7 meses depois dos 6 que o Código de Construção Civil permite atrasar, tá, pessoal? Esse é um exemplo que a gente pode falar. Falha na documentação do imóvel. Não existe, repito, não existe transação de imóvel 100% segura. Não existe. Nós compramos um imóvel em permuta, no Rio de Janeiro, o cidadão era morador em Petrópolis, e tinha uma pessoa jurídica em São Paulo. Só que ele prestava serviços no Acre. E tinha uma trabalhista lá rodando no Acre. E pós-permuta, o juiz da vara lá do Acre mandou anular a venda, e nós conseguimos, depois de uma guerra jurídica, provar que nós éramos compradores de boa-fé. Então, quem falar para mim que levanta todas as certidões, se não conhecer muito o vendedor, não fala que está 100%. Estou falando a prática para vocês, hein? Se vocês quiserem ouvir falar que eu quero vender seguro, lógico que eu quero, mas aqui eu vim explicar para vocês os riscos das profissões de vocês e da minha. Tá? Que a gente saca fumaça, eu falo, porque a gente vende serviço. Se o saco não for bom, estourar a fumaça, nós temos que ter um ventilador rápido para tirar a fumaça da cara do nosso cliente, ou não? Falha na avaliação do imóvel. Gente, para fazer avaliação, para começar uma revisional, para uma venda, se não for habilitado pelo Cresce, não adianta só ser corretor de imóveis. Tem que ter o curso, porque a companhia de seguro vai falar não.
E cuidado que tem diversos casos de avaliações feitas por colegas de vocês, que vão para uma compra, por uma venda, imóvel que dá fundo para o outro, não, ali vale delão o metro. Aí o sujeito compra o imóvel da frente e quer comprar o dos fundos, não, tem que valer 15 porque vai juntar, porque a rua da frente é melhor. Cuidado com a avaliação, e cuidado quando der a avaliação e tiver o seguro, seja com quem for, mas se for fazer o seguro, faz com quem conhece o seguro. Continua o dia a dia lá com o corretor de vocês, mas esse seguro, certifiquem-se que quem vai vender para vocês conhece, tá? Cuidado se vocês não tiverem habilitação do Cresce como avaliador. Não vai ter cobertura do seguro, tá? E se foi um erro, provado que foi um erro, que não houve má-fé, tem cobertura pelo seguro, porque é um erro profissional. E o seguro de responsabilidade civil é eu, contratado por alguém para exercer algo, falhei, eu tenho que reparar o dano, tá? Esse é o conceito do seguro de responsabilidade civil. Atos de prepostos. Gente, Código de Defesa do Consumidor, acabou de falar. Se o meu colaborador, eu vou dar um exemplo prático rápido. Um sujeito entrou numa concessionária lá no Aricanduva, há 10 anos atrás, entrou em outra, aí chegou para o meu produtor e falou, você faz o seguro do meu carro, mesmo não estando comprando o carro aqui, na antiga Quitane Peugeot? Já não existe mais essa concessionária. Falou, faço, me dá o perfil. O cara fez tudo bonitinho, preencheu e tal. Falou, pode pôr o débito em conta? Não põe o débito em conta, que a conta está negativa, depois eu trago o cheque, foi fazer vistoria e tal. Resumo da ópera, o meu colaborador não sabia que o perfil dele estava omitido. E ele não assinou o perfil, meu funcionário deu um visto. A companhia negou a cobertura. Sabe quem pagou a conta? O meu seguro de responsabilidade civil. Porque o cara agiu de má-fé, mas eu não consegui provar que foi má-fé. Quem tem preposto aqui, que não tem Cresce, vai mostrar imóvel? Não precisa levantar a mão, porque eu sei que todo mundo faz isso, porque nós temos uma administradora que administra os nossos imóveis, e quando vai mostrar o imóvel, não é uma pessoa que tenha Cresce. Está errado, gente. Tem que ter Cresce. Se é um funcionário que só vai conduzir as chaves e mostrar o imóvel, tudo bem, mas cuidado com esse colaborador se ele estiver negociando com o possível inquilino. Tá? Não vou falar muito, senão vocês vão falar, esse cara veio aqui para fraude de terceiros, administração de imóveis. Gente, tem um colega nosso de vocês aqui, que tem um portador, que ele manda os boletos. Está virando moda as imobiliárias mandarem os boletos via correio e ter fraude no correio e trocar o código de barra. Tem uma imobiliária grande da Zona Norte, que é quem administra parte da nossa holding, que outro dia teve 400 mil reais desviados da conta, porque houve uma fraude dentro de uma agência de correio. Isso é responsabilidade da imobiliária até o momento do recebimento do aluguel. Mas vai ter regresso da seguradora em cima do correio. Não tem a menor dúvida que a seguradora vai em cima do correio. Mas a responsabilidade, se houver adulteração do boleto, é de vocês, hein? Vocês foram contratados para receber o aluguel. Não sou eu que estou falando, é a justiça, hein? Eu estou falando que o seguro dá cobertura. Se houver fraude em conluio junto com o colaborador da imobiliária, também tem cobertura, mas vai ter regresso em cima dele. Eu tenho alguns casos de fraude no segmento contábil que a companhia tomou a casa do funcionário do escritório de contabilidade. Tá? Avaliação do imóvel por profissional não habilitado. Não tem cobertura. É o que eu disse para vocês de ser habilitado pelo Cresce. E aí, por que divulgar esse tipo de proteção? Para conscientizar os profissionais do setor imobiliário sobre a existência de proteção contra processos judiciais, administrativos ou arbitrais relacionados às suas atividades profissionais. Proteção que possibilita a cobertura de custos de defesa, livre escolha do escritório de advocacia pelo segurado, adiantamento dos custos de defesa, conforme as defesas são incorridas. Gente, tem companhia de seguro no mercado que dá cobertura para advogado, mas tem limitação. Vou repetir. Tem companhia de seguros
que fala que a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, para um advogado criminalista, é R$5.000. Se a companhia que fizer o meu seguro da corretora limitar isso, eu vou trocar a companhia. Porque eu duvido que um profissional da área criminal ou da área civil vai responder um processo, que vocês vão ver aí na frente de valores aviltados, começar com 5, porque o advogado tem um percentual que a ordem fala como mínimo, tá? Então, cuidado com essas companhias de seguro. Dar a possibilidade de proteção contra indenizações, muitas vezes vultosas, acordos celebrados com prévia anuência. Gente, eu vou dar um exemplo agora para vocês aqui. Galvão, o Galvão, Porfírio Galvão é da equipe da Bavini Ferreira, ele fez as pesquisas de alguns casos reais, e a gente não pode atrasar, porque uma das coisas que a Simone mais pediu, assessora do presidente, é que a gente não estourasse os 40 minutos, senão nós já estamos com 36 minutos. Então, Galvão, eu queria que você rapidamente me ajudasse aqui, porque, às vezes, a imobiliária é inocentada e isentada da responsabilidade, mas tem que fazer a defesa. Não adianta achar, não, mas eu não tenho culpa. Deixa correr a revelia para você ver o que acontece. O juiz vai condenar. Ou não? Não vamos falar de TRT. TRT a gente vai lá, defende para ver se o tamanho do tiro é pequeno, né? Mas não adianta que é sempre grande. Então, pessoal, Galvão, vem cá me ajudar. Imobiliária é condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por danos materiais e morais baseados no entendimento dos artigos 20 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a solidariedade do prestador de serviços em relação aos prepostos representantes autônomos. Vamos lá. É só clicar em cima aqui, Galvão? Isso é fato real, viu, gente? Depois, se vocês quiserem, está ali embaixo o número do processo. Isso aqui não é história para vender seguro, não, viu? Isso é fato. Imobiliária é condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por danos materiais e morais baseados no entendimento dos artigos 20 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a solidariedade do prestador de serviço em relação aos prepostos e representantes autônomos, direito de regresso. O que é isso aqui? Rapidamente, Galvão. Não, nesse caso aí, o cliente foi atendido dentro da corretora por um corretor associado da imobiliária, né? O corretor saiu dali, convenceu o cliente a dar uma inicial para ele, dar um sinal, né? E, simplesmente, o cliente quis desfazer o negócio e quis o sinal de volta. A imobiliária disse, não, mas você não nos pagou nada. Não, mas eu paguei ao corretor. Não, mas então você cobra do corretor. Não, mas eu fui atendido na sua imobiliária. Então, ele entrou com ação contra a imobiliária. E, como o atendimento foi feito na imobiliária, o juiz condenou a imobiliária a devolver. Claro que ele tem direito de regresso em cima do corretor, mas quem foi condenado foi a imobiliária. Nesse caso aí, o Código de Defesa do Consumidor mostra que ele foi solidário e, neste caso, a responsabilidade do pagamento ficou com a imobiliária. Tem alguns casos que a gente acaba ouvindo dos nossos colegas aí, profissionais da área de corretagem, mas de imóveis, e aí, aqui, ó, aqui tem outro. Vamos lá. Juíza julga improcedente a ação para condenar os corretores solidariamente a restituir em dobro os valores pagos a título de comissão de corretagem e intermediação imobiliária, além de uma indenização por danos morais no importe de 31.520. Ou seja, aqui, se não tivesse uma defesa, ia morrer com 105 mil. Os autores contrataram os serviços de intermediação de imobiliária e comissão de corretagem, porém, que decorridos 5 meses da assinatura do pacto, os pretensos compradores indicados pela imobiliária não conseguiram a liberação do financiamento bancário para o pagamento do restante do imóvel, tendo a própria imobiliária elaborado o distrato que assinaram em 29 de 8 de 14. Eis que,
Para intermediar uma segunda proposta de alienação do apartamento, a imobiliária cobrou-lhes novamente o serviço de intermediação imobiliária e comissão de corretagem, violando a legislação civil e consumerista. A ação foi julgada improcedente, pois, conforme os dispositivos contidos no Código Civil, em seu artigo 725, estabelece que, as hipóteses de arrependimento das partes, a comissão por corretagem permanece devida. Ok? Então, só que tem um detalhe: tem que se defender. Quanto custa para se defender de uma inicial de 100? 20. Não, o advogado é meu amigo, cobra 10. Até um vizinho meu lá no prédio, mas ele conhece o tema? Ele vai saber fazer a defesa? Então, pessoal, é o que eu falo. Ali só foi em razão da sucumbência, os autores deverão arcar com o pagamento integral das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, que são fixos em R$2.000 a cada requerida. Isso estaria dentro do que a gente chama de participação mínima obrigatória ou franquia, tá? E eu tenho vários exemplos que a gente poderia falar, mas como me pediram para não exceder, e nós estamos com 42 minutos, mais uma vez, obrigado ao Cresce, ao José Augusto Viana, Neto, a vocês que vieram aqui assistir a minha fala. É óbvio que eu vivo disso, como vocês vivem da corretagem, da administração de imóveis, mas não deixem de, no mínimo, cotar esse seguro. Esse seguro é muito importante para nós que vendemos fumaça. Quem vende serviço é diferente de quem vende um relógio, quem vende uma lâmpada. Se a lâmpada não funciona, nós não temos bens materiais para dispor ou repor para o cliente. E dependendo do entendimento do juiz, gente, tudo bem, eu tenho um baita advogado, mas se eu perder, eu tenho que indenizar. Isso é fato. Está na lei, não sou eu que estou falando, não é condições gerais. Então, se vocês quiserem, eu não sei se o pessoal de TI podia me ajudar para abrir depois o www.corretordeimovelprotegido.com.br para a gente explicar rapidamente para vocês, sem nenhum compromisso. Eu não vou cobrar, não, muito pelo contrário. Mas é bom vocês terem como baliza até de quanto custa a proteção de vocês, para a atividade de vocês ficar mais confortável. Tá bom? Muitíssimo obrigado, viu?